Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nosso primeiro encontro de 2023, esse encontro online, onde nós vamos juntos refletir e considerar acerca da palavra de Deus nesse 1º de janeiro de 2023. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo e que a graça e a poderosa mão do Senhor nos acompanhe. Acompanhe a sua igreja, acompanhe você, meu amigo, minha amiga, que me ouve, que me assiste nesse momento. Tenho certeza que Deus há de providenciar meios para que continuemos servi-lo e glorificando a Ele em todo o tempo. Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você, pedindo que Deus nos dê as suas ricas bênçãos para esse ano, assim como também que Deus possa nos abençoar nesse momento, nos instruindo, nos dando sabedoria diante daquilo que iremos conversar. Vamos lá? Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor permite, com a Tua graça, vivermos mais um ano. Não sabemos, Deus, o que acontecerá nesse ano, mas uma coisa é certa, nós podemos ter a confiança que o Senhor nos acompanhará, que o Senhor estará ao nosso lado, que o Senhor conduzirá os nossos passos. E por isso, Deus, eu rogo ao Senhor que Tu derrame sobre as nossas vidas, ó Pai, Tu direcionar as Tuas bênçãos, a fim de que confiemos no Senhor em todo o tempo, a fim de que no Senhor encontremos segurança, nos achemos seguros em Ti, para a glória do Teu nome. Abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa os nossos sonhos, abençoa os nossos planos, abençoe, Deus, as nossas famílias, que o Senhor nos acompanhe, nos livre de todo o mal, para a glória do Senhor. É isso, Deus, que rogamos, é isso que clamamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando nós pensamos sempre num novo ano, nós sempre estamos considerando, planejando, sonhando aquilo que iremos fazer nesse novo ano, então, que Deus está preparando. Talvez já no ano de 2022 você já estava idealizando tantas coisas para 2023. Talvez coisas que você olhou e falou, poxa, isso aqui eu vou conseguir. Talvez coisas que você olha agora e fala, poxa, isso daqui eu vou ter que repensar. Talvez isso esteja conectado a muitas questões. Talvez isso dependa de outra pessoa, talvez isso esteja conectado com a sua condição física, talvez isso esteja conectado com as coisas materiais que você tenha, talvez isso esteja conectado também com a questão do seu trabalho, com a questão do estudo, eu não sei. Mas uma coisa é certa, nós idealizamos, nós consideramos várias coisas. Talvez você esteja se perguntando, mudo de trabalho ou não? Inicio aquela faculdade ou não? Faço aquela pós, aquele mestrado ou não? Será que esse ano eu tenho o meu filho? Ou será que eu tenho mais filhos esse ano? Será que eu troco de carro? Será que eu compro aquela casa que eu tenho sonhado? Nós pensamos muitas coisas. Como eu disse, nós tentamos aí sonhar com coisas que são rotineiras à nossa vida, que estão conectadas à nossa realidade e à nossa jornada. E como eu disse, muitas delas talvez estejam também conectadas a outras pessoas. E isso é muito especial, isso é muito importante, porque isso nos diz sobre o nosso Criador. Nós, como obra-prima de Deus, nós como a coroa da criação, nós temos o privilégio de sermos diferentes de tudo aquilo que podemos observar na criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por isso nós temos também esse privilégio de sonharmos, de planejarmos. Isso tudo, com certeza, é graça de Deus diante de nós, homens, apesar da nossa pecaminosidade,
apesar da nossa imperfeição. Mas uma coisa é certa, a gente parar e pensar um pouquinho. Nós também idealizamos coisas na questão da espiritualidade. Talvez você já tenha recebido lá no grupo e olhado lá, olha, eu quero fazer esse devocional, eu quero seguir esse cronograma de leitura. E isso também faz parte da nossa jornada. Nós também idealizamos e sonhamos coisas na área espiritual. Talvez você esteja dizendo, oxe, esse ano eu quero servir mais. Eu recebi uma mensagem essa semana de um irmão me dizendo, olha, eu quero discipular pessoas esse ano. A gente faz isso, a gente idealiza. E como eu já disse, isso é maravilhoso. Mas eu queria pensar um pouquinho se talvez você fez uma pergunta, dentre tantas essas que a gente já fez, pensando esse ano de 2023, essa pergunta é importante a gente pensar. Como nós viveremos 2023 para a glória de Deus? Como nesse ano de 2023 nós podemos glorificar mais o nosso Deus? Diante de tudo isso, talvez que você esteja idealizando, sonhando, pensando, que talvez você já rascunhou, que talvez você até mesmo já esteja dando alguns passos. E talvez essa seja a pergunta mais importante para você fazer nesse momento. Como você pode glorificar a Deus nesse ano de 2023? Parece ser algo que talvez a gente não pergunte. Talvez essa pergunta, para muitos de nós, talvez você nem pensou e nem considerou esse tipo de pergunta. Mas ela é importante. Se você é um cristão, você precisa se preocupar com isso. Como eu posso glorificar a Deus em 2023? Como eu posso glorificar mais e mais ao Senhor nesse ano, então, que está começando? Eu gostaria de ler um texto bíblico que está lá em Gálatas, capítulo 5, e o verso 16. Gálatas, capítulo 5, e o verso 16. Nesse texto nós vamos encontrar como nós podemos, então, viver para a glória de Deus nesse ano de 2023. E olha só o que Gálatas, capítulo 5, versículo 16 nos diz. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. O apóstolo Paulo aqui, ao escrever essa carta à igreja, aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui um antídoto contra aqueles homens que supervalorizavam a lei. Eles criam que a lei poderia resolver grande parte do problema dos seus corações. Não somente isso, eles também forçavam os outros a viverem. E como nós podemos observar, isso não condizia com a mensagem do Evangelho que o próprio Senhor Jesus havia pregado, e isso não dizia também com respeito à mensagem que os apóstolos estavam pregando. E por isso o apóstolo Paulo, então, ele vem apresentando a beleza do Evangelho e como uma igreja deve se comportar, então, baseada, solidificada no Evangelho. E quando nós chegamos, então, aqui no capítulo 5, e olhando agora a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar da importância da pessoa do Espírito Santo. Alguns homens dizem que talvez esse seja um dos textos mais importantes da palavra de Deus, porque fala sobre como nós podemos glorificar a Deus. Esse texto nos ensina como nós podemos, esse ano de 2023, glorificar mais e mais o nome do nosso Deus diante de tudo aquilo que nós iremos fazer. E nós encontramos aqui, nesse enxerto, um contraste do Espírito
com a carne e também com a lei. Nós vemos Paulo dando essa ênfase. Nós não vamos ler todos os versículos, mas a gente vê essa ligação que envolve esse ambiente externo e que envolve áreas materiais. E isso então nos remete a pensar então naquilo que havia então de questionamento na igreja, essa vontade humana, esse desejo de viver a lei, mas Paulo fala sobre o direcionar do Espírito, uma vida no Espírito, vivendo no Espírito. Andar pelo Espírito significa deixar que a sua conduta, que o seu caminho seja dirigido por Ele. Andar no Espírito significa que a sua vida será regulada pelo Espírito Santo, pela regra do Espírito Santo. Andar pelo Espírito significa estar sob a direção, o controle, a orientação constante do Espírito Santo. Andar, então, aqui, ele é considerado, é apresentado como uma metáfora usada de tempos em tempos nas Escrituras para apontar, então, essa vida que se desenvolve aonde? No direcionar do Espírito Santo. O crente anda com o Espírito. O crente sempre está indo para algum lugar e é esse Espírito que o conduz, que o leva para esse lugar. E por isso o apóstolo Paulo, então, nos fala sobre esse Espírito que direciona a nossa vida. Isso nos faz relembrar da pergunta, de novo, que eu disse no início. Será que nós temos pensado como esse ano eu posso glorificar ao meu Deus? Como esse ano eu posso mais e mais glorificar ao meu Deus vivo, que tem feito tanto por mim? Aqui nós encontramos a resposta. O Espírito Santo, o direcionar do Espírito Santo, providenciará que nós consigamos, com a graça de Deus, com o poder de Deus, glorificar o nome do nosso Deus. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Nos dias que nós vivemos, nesse ano que está iniciando, você ouvirá tantas vozes querendo conduzir a sua vida, conduzir os seus pensamentos, conduzir a sua espiritualidade, conduzir o seu trabalho, conduzir as suas finanças, conduzir o jeito que você administra o teu lar, o jeito que você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, conduzir os seus estudos. Muitas vozes estarão diante de você. Mas não somente vozes estarão diante de você, até mesmo os seus desejos, como o texto diz aqui. A sua natureza humana também. A grande pergunta a se fazer é se nós estaremos dispostos a abrir mão da nossa vontade, que muitas vezes é alimentada por todas essas vozes que estão ao nosso redor. E decidiremos então seguir aonde? Pelo caminho do Espírito. Porque é esse caminho que fará com que nós glorifiquemos ao Senhor, com que o nome de Deus seja visto e conhecido através da nossa vida. Nós poderemos então andar pelo Espírito e assim a nossa vida estará glorificando a Ele em todo o tempo.
E assim nós, como o texto diz, não iremos satisfazer os desejos da nossa carne, nós não iremos satisfazer os anseios de nossa natureza humana. De nossa natureza humana. O próprio texto nos diz que a nossa natureza humana, ela quer seguir numa direção oposta. Ela quer seguir num caminho que não condiz com a realidade de glorificar a Deus. Não condiz com a realidade de viver para a glória de Deus. Ande no Espírito. Decida esse ano andar, caminhar no Espírito Santo. Decida nesse ano que o Espírito direcione a tua vida, os teus passos. Decida deixar que o Senhor conduza a tua vida. E assim você poderá glorificar o nome do nosso Deus. A pergunta a se fazer nesse exato momento é: Asaf, o que será que eu preciso fazer então para que eu consiga vivenciar essas realidades que você está falando? Vivenciar essa realidade de que o Espírito direcione a minha vida. E eu gostaria de caminhar para o final aqui, deixando alguns desafios de como nós podemos considerar. E talvez algumas dessas realidades você vai dizer: poxa, Asaf, mas isso é simples à luz do cristianismo, à luz do evangelho, à luz do que o crente deve fazer, Mas isso faz com que nós, então, sejamos direcionados pelo poder do Espírito Santo. A primeira área diz respeito às disciplinas espirituais. Ore, leia a Bíblia, jejue, viva as disciplinas espirituais. E assim você se encherá do Espírito, e isso trará como implicação, como desdobramento, a condução dele na tua vida. Porque assim você terá mais dele, e isso então o direcionará naquilo que você fará esse ano. Porque através disso então você poderá ser direcionado com clareza. Ou quando não houver clareza, quando você então intensificar as orações, a palavra, o jejuar, matando a sua carne e vivendo para o Senhor, o buscando, com certeza tu encontrará direcionamento. Mas uma outra área muito importante também, fundamental e última, é a comunhão. A comunhão dos santos. Mas, Asaf, o que tem a ver a comunhão dos santos com o direcionar do Espírito Santo? A grande questão é que quando nós estamos cercados da igreja do Senhor, isso faz então com que nós sejamos o quê? Encorajados pelo Espírito através da vida dos nossos irmãos. Nós podemos então ser o quê? Exortados pelos nossos irmãos através do quê? Das suas palavras que vêm da palavra de Deus e que emana da doce comunhão. Através, então, ali da comunhão dos irmãos, nós podemos ser também ademoestados, orientados, ouvir palavras de conselho, até mesmo como o Provérbios diz, que é na multidão de conselheiros que encontramos a sabedoria, e a comunhão proporciona isso para nós. Por isso, é importante você estar perto dos seus irmãos. Por isso é importante você estar junto nos ajuntamentos. Por isso é importante você celebrar ao Senhor semana após semana com os seus irmãos. Por isso, frequentar a igreja local é algo que com certeza irá caminhar, irá lhe ajudar a ser direcionado. E assim você encontrará o quê? O direcionar do Espírito. Isso fará com que você glorifique a Deus em todo o tempo. Por isso que é importante, para esse ano de 2023, você também intensificar a sua participação no ajuntamento aos domingos,
na escola bíblica, no culto de celebração, assim como também nos encontros, seja de homens, de mulheres, assim também como nos ajuntamentos maiores, seja numa comunhão, na chácara, assim como também o encontro do pequeno grupo. Tudo isso são ajuntamentos onde você pode o quê? Desfrutar da comunhão. E essa comunhão, então, você poderá experimentar a doce presença do Espírito também nesses encontros e, consequentemente, você poderá ver o Espírito usando a vida desses irmãos para abençoar a tua vida. Sentado em casa não é possível. Sentado simplesmente aí no teu sofá não é possível. A comunhão é uma marca da igreja. Não especificamente porque eu quero, é uma marca que Deus colocou na igreja. Isso faz parte da vida do crente. Isso faz parte da vida do cristão. Isso é importante para que nós então possamos, esse ano de 2023, glorificar o nome do nosso Deus. Como eu disse no início, talvez diante de tantas perguntas, essa seja a pergunta mais importante. Como nesse ano de 2023 eu irei glorificar o nome do meu Deus? Como nesse novo ano, então, que está iniciando, como eu poderei viver, então, para a glória de Deus? E como Gálatas 5,16 diz, deixem que o Espírito guie a sua vida. E diante desses desafios finais, eu lhe encorajo, não desperdice 2023. Não desperdice o dom da vida nesse ano de 2023. Aproveite todas as oportunidades, sendo direcionados pelo Espírito, a fim de que você glorifique ao Senhor em todo o tempo, para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua amada igreja. E que nós, nesse ano, possamos glorificar a Deus em todo o tempo, para a glória dele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, que Deus abençoe esse ano e que sejamos luzeiros aonde estivermos glorificando ao Senhor, porque esse é o desafio maior para nós esse ano. Eu tenho certeza que com a graça do Senhor conseguiremos. Uma boa semana, que a graça do Senhor os acompanhe. Até logo.